Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal, os camaradas. Tio Spook aqui de banho tomado, banho tosa. Para mais um vídeo, hoje nós vamos falar sobre os tão assustadores agoures. Tio Spook, eu não sei o que é um agoure. Um agoure é algo inusitado dentro da cultura indiana. A cultura indiana é uma das culturas mais místicas, ricas e nobres do mundo, repleta de diversidades. Se você jogar no Google Maps a Índia e for ver os templos da Índia, você vai ver que tem cristão, muçulmano, budista, hindu, e tem de tudo lá dentro. Tudo. Eles adoram a diversidade, a pluralidade cultural religiosa. A Índia, ela tem essa diversidade que gera, então, ser um dos maiores polos de religião do mundo, ou seja, onde você vai ter ali misticismo, magia, esoterismo, você vai ter budismo, hinduísmo, você vai ter diversas outras religiões ali dentro. E uma das diversidades dentro do hinduísmo é o que nós chamamos de agoures. Agoures são pessoas que se devotam a vida toda à espiritualidade, só que existem certas cobranças e exigências por parte disso. Como assim, Frucos? São pessoas que vivem meditando, fritando a meditação o dia inteiro, comem aquilo que tem, ou seja, vivem de doação de alimentos, são considerados pessoas que têm habilidades místicas e mágicas, que conseguem predeterminar destinos de pessoas. Mas eles têm uma certa escatologia complicada. Eles ficam observando os corpos em decomposição para entender as relações da vida e morte. Eles sentam em corpos em decomposição, eles carregam corpos e pedaços humanos. Eles têm contato direto e até mesmo podem vir a comer partes humanas. Ô tio Cispro, que isso daí não é legal. Você falar que isso é legal, não é legal. Quando a gente escuta desta maneira, realmente a gente se assusta. Mas quando você está na Índia, ele se torna um grande ponto turístico, onde todo mundo quer tirar foto, falar com eles e receber mais mensagem. E a grande maioria das mensagens podem vir até ofensivas. É o fantástico mundo novo. Mas vamos entender, vamos ver o que é isso, porque a gente vai entrar nas magias, contos e histórias dos famosos, então, agoures, tá? Para quem não pegou tudo, tem um vídeo no canal que eu falo sobre eles, em específico sobre um filme que saiu, que é muito legal, que surgem os agoures nesse filme. Eu não vou lembrar o nome, é muito antigo, é o que está do outro lado da porta, uma coisa assim. É bem interessante, porque tem os agoures, o vídeo acontece na Índia e tem até uma criação de uma divindade ali, que muito estaria relacionada a Avalokitesvara, mas não tem acho que foi criado essa deusa para evitar complicações. Vamos lá. Se botar o áudio na YouTube, a gente agradece, plataforminha. This is the first time I'm seeing a skull. ये अपना कर्म से है. In this video, you'll see what the day in the life of an Aghori Baba. Aghori Baba! Olha só, então, se você olha, você fala, poxa, mas parece um cara que mora aqui no centro da cidade, né? Os moradores de rua. Eles são moradores de rua, tá? E olha que interessante, né? Então você vê todas as roupas indianas budistas, o símbolo Yangdrang, que infelizmente parece com a suástica nazista, mas é o Yangdrang, que é um dos símbolos da movimentação, é o giro do movimento, e que infelizmente foi utilizado por aquele filho da puta chamado Adolfinho, que distorceu completamente. Eu tenho objetos indianos e budistas que possuem esse símbolo e eu não posso usar, porque o povo brasileiro não sabe a diferença. Então aqui a gente tem o Yangdrang aqui, a gente tem as contas de semente. Geralmente a semente é a semente Bodhi, que vem da árvore, então, que acredita-se que o Siddhartha Gautama se ilumina, ou tem a sua percepção sobre a existência. Essa semente Bodhi eu tenho, são sementes maiores e são muito de valor para eles.
A semente bori pode ser mais cara que conchas, para você ter uma ideia. E veja, eu também tenho chapamala de cristal, de conchas, conchas perfeitas, lapidadas e tudo mais. Mas quando a gente fala de semente bori, custa uma fortuna. Pode custar $100 um chapamala feito desta semente, tá? E comparado com a concha pode custar $30. Same to death and everything dark is. Ó, o tridente, olha que legal, é o Trishula. Ó, isso aqui é o Trishula, tá? É o tridente de Shiva, Brahma e Vishnu, que parece o de Poseidon, né? E olha, ele é o senhor dos mares. Não, é Trishula, que é a trindade deles, tá? Não tem nada a ver com Poseidon. Have you known that it's very difficult to approach them with the camera? From indulging in Caralho, velho. Eita, dentista passou longe lá. bizarre rituals like meditating on top of dead bodies, Shamshan Ghat mein rehna, masan se apni Então, eles têm o corpo cinza, significa o quê? Significa que eles vão fazer o novo God of War. É o novo God of War, já velho, tá? Não, brincadeira. Eles têm um corpo acinzentado, por quê? Porque eles utilizam a cinza dos mortos e passam no corpo. Mas dos seus mortos, não, dos mortos de quem estiver lá. Na Índia, eles têm 1,2 bilhão de habitantes, enquanto nós temos 200 milhões. Só que a Índia é um tamanho pequeno comparado ao Brasil. Eu acho que, sei lá, pode chegar a 1/3, 1/4 do Brasil, chutando, assim, talvez 1/3, por aí, tá? Então é muito pequena a Índia, para 1,2 bilhão de habitantes. Esses habitantes, claramente, não tem como ficar enterrando toda hora mortos e mortos e mortos. Então eles passam a cremar. A cremação tem uma finalidade, claramente, por uma questão de espaço e uma questão de elevar a consciência dos mortos para que eles possam chegar, então, até um princípio de Brahma, ou criação, tá? Então lá você tem Brahma, Vishnu e Shiva, que é a trindade. Abaixo dessa trindade você tem Hanuman, você tem... Nossa, você tem milhões e milhões e milhões de subconsciências divinas, né? Lord Ganesha, Parvati, Kali, você tem muitas consciências que são adoradas em cerimônias. Então eles possuem uma pluralidade de consciências que eles acreditam ser divinas, ok? Quem está certo, quem está errado? Você é que está errado, tá? Porque você é que está fazendo a comparação das religiões. Quem faz a comparação geralmente está errado. Ela é uma religião antiga, foi a primeira religião documentada do mundo, real, que sobrevive aí há milhões de anos, né? Porque toda a filosofia, toda a história advém de muitos e muitos anos, e aí temos que entender e compreender que ela é uma das religiões que tem que ter respeito. Então, eles utilizam-se desse princípio para entender os mortos, para poder compreender o que tem atrás dos mortos, para se conectar com os mortos, tá? Eles vivem em cemitérios e mantêm o corpo coberto ali de cinzas. पूरे body को cover करना and sometimes even eating E até eles podem comer corpos. Já sabia disso. dead corpses. In today's India's most extreme experiences, I'm going to be speaking with India's most feared sadhus. Ela vai então falar com um dos mais temidos praticantes ali. Varanasis, Ele vai falar sobre Varanasi. Varanasi é uma ilha, é uma espécie de... Ela chega a ser uma ilha onde acredita-se que foi o berço de toda a história do budismo, onde Siddhartha Gautama nasceu, e ela tem a cerimônia do fogo que acontece nessa ilha chamada Varanasi, que é maravilhosa essa cerimônia do fogo, onde tem rituais tribais, dança, comes e bebes, cerimônias, é um negócio muito festival, muito bonito de se ver, tá? E nessa Varanasi é onde tem o maior Baba Aghori, tá? É como se fosse um grande ancestral Aghori, um grande mestre dentro dos Aghoris. Ghori Babas. Olha só o tamanho da baguice. Isso aqui parece a 25 de março gigante, né?
Então, essa daqui, como eu te falei, eles vão de barco até Varanasi e lá você tem uma estupa gigante que seria em homenagem então ao Siddhartha Gautama e você tem as imagens, né? Então, olha, a Trindade, as três faces de Brahma, aqui você tem Krishna, você tem um monte de imagens deles. So Varanasi is an overwhelming city. But there are 84 ghats in total. Like right now we are passing by Manikarnika Ghat where they burn dead bodies. Tá, eles estão queimando os corpos ali, preparando a pira a pira de fogo para colocar. Every ghat is different. हर घाट की अलग अपनी पहचान होती है. To be honest, बनारस को आप जितना ढूंढने लगोगे ना, उतना ही डूब जाओगे. So I am on the holy streets of Varanasi today on a mission to find some Aghori Babas. Who are the Aghoris? In simple terms, they are a sect of sadhus जो बहुत ही radical technique से मोक्ष प्राप्त करते हैं. Vamos lá. Ela simplifica muito as coisas. Então, os Agouris, ele coloca que Agouri seria uma determinação para um grande praticante em que tenta buscar uma espécie de salvação. Não é isso. Os Agouris, eles são praticantes individuais de técnicas de pranayamas, seja posturas, respiração, meditação profunda, que chama... tem os nomes específicos dessas meditações dentro da yoga. Faz tempo que eu não faço yoga, tá? Então você tem nomes específicos para certas práticas. Então você tem as práticas dos pranayamas, das posições, ou do nível de profundidade que você vai entrar para você conseguir, então, obter certas percepções ou desenvolver percepções extrasensoriais. Eles podem até morrer tentando em estado de inanição, mas o foco deles é isso, é levar o extremo do corpo, o extremo da consciência. Imagina que o corpo é como se fosse, sabe aquelas ampulhetas de areia? O corpo ele carrega uma densidade energética, enquanto que em cima eu não possuo nada. Quando você vira a ampulheta, a ideia é fazer com que o corpo ele se enxugue completamente, que eu não tenha densidade no corpo que possa impedir com que a minha espiritualidade ela se desenvolva. Então é uma ampulheta mesmo. Então em cima eu tenho que ter muita areia e embaixo pouca areia. Ou seja, a minha estrutura corporal ela passa a ser enxugada para que eu gere mais energia espiritual para poder atingir uma consciência espiritual cada vez mais elevada. Então eu me privo do alimento, porque o alimento ele faz com que o corpo gere energia para consumir o alimento. Quanto menos energia para consumir o alimento, mais energia eu tenho para a espiritualidade. Não se pode fazer técnicas meditativas depois do almoço. Todas as técnicas meditativas elas têm que ser de manhã em jejum, porque o seu corpo está limpo, então. Você vai defecar, vai liberar. Existem técnicas, por exemplo, que fazem com que você libere catarro, vomite para limpar o estômago. Eles usam água com sal, então eles tomam água com sal e ficam pulando. E na hora que dá o vômito, eles seguram a boca para que saia todas as impurezas pelo nariz, limpando o canal respiratório. E aí eles começam a fazer os exercícios de alongamento para poder fazer com que o fluxo de energia ele comece a sair, ficam nas posições e então começam os pranayamas, as técnicas de respiração, para entrar então na yoga dos Dhyani Budas e se entrar num sistema muito profundo para depois ficar inconsciente por completo. Então são várias etapas ao longo de uma vida inteira que ele vai fazendo isso até chegar a uma estrutura muito mecânica, onde ele consegue rapidinho achar o caminho para entrar então no estado profundo meditativo, tá? A ideia é achar a salvação? Não é bem achar a salvação. A ideia é você se entregar ao princípio da espiritualidade, mas dentro de um conceito divino, amplo da coisa, onde você tem 100% da experiência, do experimento ali observado. Não tem essa questão de regras, não tem essa questão... são muitas vezes seres individuais, são pessoas que fazem aquilo
livre da dependência de um grupo, tá? They are by far the most mysterious and yet the most misunderstood people on earth. And that's why today, let's go debunk some mystery around them. Eita, olha só, ó, tá vendo? Isso aqui é final do ano, ó, prática de Iemanjá, todo mundo ali, ó, fazendo oferenda. पता है वाराणसी को कहते हैं the city of death. A cidade que o Varanasi é conhecida como a cidade dos mortos, tá? São centenas de corpos que são cremados por dia. Hundreds of bodies are publicly burned here every day. And just around the bodies are the Aghori Babas. E aí, ao redor dos corpos em decomposição, você tem estas figuras, tá? Repletos de cinza, com diversas japamalas de diversos tipos sobre seus pescoços, mas também crânios humanos ao redor, tá? E eles podem carregar corpos como se fossem amigos, e eles levam esses corpos ao redor. Para onde eles vão, eles carregam. To understand better, we spoke to Mayur Kalbag, author of the book Aghori, An Untold Story. Ah, já vi esse livro. É uma história não contada sobre os Aghoris. Aghoris are sadhus who are ardent followers of Shiva. Tá, eles são uma espécie de santos, e realmente eles são cultuados como santos, só que eles não gostam de ser amolados, né? Ao contrário do povo brasileiro, que consegue ver, né? Ver uma pessoa que fala alguma coisa diferente já é um santo, né? O cristão adora beatizar todo mundo. Ali, eles são considerados como santos, por quê? Porque eles se entregam 100% à prática espiritual, eles não gostam de ser amolados, não gostam de ser incomodados, eles não gostam nem de ser filmados, tá? Eles são ali o povo mais chato que tem no mundo. E aí, eles são, então, os seguidores de Shiva. Shiva é uma representação do caos. Você tem Brahma, Shiva e Vishnu. Brahma é quem gera, Shiva é quem destrói e Vishnu é quem mantém. Então, é como se fosse tudo na vida, é um ciclo de impermanência. É como você pegar um carro, a concessionária cria um carro. Você pega o carro, você adora aquele carro e de repente alguém vai e bate naquele carro. Você manda arrumar. Pegou o carro, você fica meio chatinho, mas o carro tá bom. Alguém bate de novo no carro. Você manda arrumar, entendeu? Esse é o conceito. É bem assim. Tem que falar dessa maneira. And Aghor as such, it means Aghor. He or she who doesn't fear darkness. O Aghor é aquele que não tem medo da escuridão, tá? Mas não é medo da escuridão, é aquele que não tem medo da existência. Uma vez que você começa a entender as relações da vida e da morte, e você começa a ver a morte de frente, você começa a entender qual é o seu futuro, você deixa de ter medo da existência. O mundo é a sua casa. É uma versão muito mais ampla. Veja, você mora numa casa. Essa casa é sua casa. Os Aghoris, o mundo é a casa. Entenderam? Você compra roupas para se proteger do frio. A pele do corpo dos Aghoris é a roupa dele. É isso que vocês têm que entender. É uma consciência tão expandida que eles vão além das nossas meras percepções. Aghor, as one of the interpretations says, Aghor is darkness, and Aghor is he or she who doesn't fear darkness. So these sadhus will go through darkness into the light. So they are Aghoris. The streets of Kashi are overwhelming to say the least. And that's why we met Saurabh, a local guide, to help us out. तो ये जो अघोर है, Então ela vai lá passear pelos lugares, tá? É um lugar realmente antigo. As pessoas vão olhar e falar, nossa, como eles são pobres. Não é bem assim, tá? Veja, tudo isso daqui é muito mais antigo do que o seu cristianismo. Isso aqui antecede muito toda uma criação. Então, são escolhas. Eu vou viver dessa maneira, vou agir dessa maneira. E lembrando, são 1,2 bilhão de habitantes ali na Índia. A, are they easy to find? और B, उनसे बात करना आसान है या नहीं?
It's beyond. It's not easy. अगर वो कुछ मांग रहा है, उसके अंदर चाहत है, तो वो सही नहीं है। और उन्हें आप ऐसे वनों में, ऐसे पहाड़ों पर अपनी साधना में लीन रह सकते हैं। तो आज हम कहाँ से चालू करें to look for aghors? त्रिपुर भैरवी से चालू करेंगे, मणिकर्ण। É muito difícil você encontrar esses caras, geralmente eles é que te encontram. Então, se você for fazer um turismo na Índia, eles vão encontrar você. Então, imagina o seguinte, todo mundo gosta de um negócio meio esotérico e místico, tá? Então, você vai fazer um passeio místico na Índia e, de repente, você se depara com um cara desse e ele te dá um recado. Ou ele xinga tua mãe, ou ele te dá um objeto, ou enfia o dedo no seu cu. Qualquer coisa ele pode fazer. Ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser. E cada gesto, cada ato dele é observado, não é questionado. Porque como ele tem essa característica espiritual tão elevada, ele viu algo em você. Então ele pode te perseguir nas ruas. Existem pessoas que viram aghores perseguindo eles, porque eles precisavam ter certeza daquilo que ele está vendo e passar um recado. Ele pode ver a tua vida passada, ele pode cheirar o que você foi na vida passada, ele pode te afrontar, ele pode dar um tapa na cara. Então tudo isso é um lado que a gente olha e fala, ok, eu vou só observar, porque viola o bom senso de ética e moral de onde nós estamos, mas para eles ser afrontado por um desses caras é porque alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Então é muito difícil você encontrar eles assim, indo atrás deles. Então eles vão ou para a montanha ou para os rios, eles vão procurar esses caras. O caramelo, tem um caramelo lá. अरे वाह, तो चले, let's go. Olha o jogo do taco. Quem nunca jogou taco, não é mesmo? So I'm going to be talking to a few people in Varanasi to know what their perception is on Aghori Babas. तो ज़्यादातर जो अघोरी हम देखते हैं ना मेले में या फिर बनारस या फिर कोई भी धर्म स्थान में, तो ज़्यादातर भंड होता है। अगर असली अघोरी हमको नहीं दिखते। अघोरी जो होते हैं वही खाते हैं मांस ना, अघोरी लोग खाते हैं। Eles só estão falando, né? O aghori é aquele cara que come carne humana, o aghori é aqueles caras que são mais difíceis de encontrar, né? What Aghori told you that you told us. Can you tell us what he said? The same guy. Olha lá, ele disse que viu alguém. Peraí. He said he's from heaven. Olha lá, tá vendo? O aghori parou ele na rua e deu um recado pra ele. Olhou e falou que ele é do céu. From heaven. तो आपको अघोरियों के बारे में क्या पता है अब तक? इधर से अघोरी ऐसे हैं कि मसान पर रहते हैं। Vai no, esse aí precisa de um dentista, né? Falou, vai num cemitério que você vai encontrar. Eles provavelmente devem estar comendo alguma coisa lá, né? तो उनको रुका सुखा मिलता है, वही भोजन करते हैं। वो पैसे के भूखे भी नहीं होते हैं, वो शांति से रहते हैं। Eles não pedem dinheiro, eles não querem dinheiro, eles vivem no silêncio. É o que eu falei, os aghoris eles são quietos. Eles podem ser curiosos, como animais curiosos que se aproximam das pessoas, mas eles são quietos. Não mexe com o cara, sabe? Não mexe, não mexe. So I have reached Tripura Ghat और मुझे यहाँ पे एक अघोरी बाबा दिख रहे हैं. I've been told that it's very difficult to approach them O cara parece que tem um macarrão na cabeça. with the camera. So you stay here and let me go try my luck. Olha lá, olha lá, olha lá. Não vem não, moleque. Eu vou dar um tapa na cara. Tu vem me encher meu saco aqui. Eu tô na boa, tô numa nice, mina. वैसे देखने के लिए we saw a lot of babas who put ash on their bodies, but not all of them were genuine. आपको कैसे पता चला कि आप O cara é demais. Olha isso. Não sei o que, me deixa em paz, velho. Tô aqui no meu canto, porra. Tá me achado. ये बनना है? एक ललक होती है ना मनुष्य के अंदर में कि मेरे को आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है ना, इसके लिए वो तैयारी करता था। मैंने भी ऐसे ही तैयारी किया था, है ना। ये क्या मंकी की खोपड़ी है? Nossa, olha, ele tá usando um crânio de macaco. प्रश्न पूछना चाहूंगी अघोरी के बारे में। नहीं चाहती, पूछना चाहती है बार-बार। To be honest, Não adianta. O aghori não fala nada. Ele não vai querer falar com você. Ele não vai te dar uma resposta. The process was a little frustrating Olha lá. as most of their answers were very, very cryptic and indirect. Olha lá, o negócio foi meio desapontado. Ela se desapontou. Por quê? Porque as pessoas dão respostas sem nexo, indiretas, ou não querem falar, ou fala qualquer coisa. Parece brasileiro isso aí, né?
vai lá encher o saco de quem tá quieto. कब बने आप अघोरी? नहीं क्या? Tá vendo? O cara, tipo... não fala comigo, meu. É bem assim. काफी अघोरीज हम जो देखते हैं वो जेन्युइन भी नहीं होते हैं. Either they are wanting to be, either they use that as a way to develop command over people. Because you know and I know कि आज की दुनिया में ना कोई ऐसे आके बोले मैं कुछ कर दूंगा आपके लिए, हम बोलते हैं हाँ करिए. We become a bit submissive to people who look like sadhus. बाल बढ़ाने से कोई अघोरी नहीं बन जाता है, लेकिन दिखने में अघोरी दिख सकते हैं. अघोरियों की तलाश में कई अघोरियों ने मुझसे पैसे मांगे, कई नागा बाबा निकले और कई मुझसे बात ही नहीं करना चाहते थे. और ऐसी ही रात बीत गई. Vamos lá, chegou a noite. Isso aqui é interessante. 12:30 बजे हैं and I am out in search of some Nossa. अघोरी बाबा. Meia-noite a mulher ainda atrás dos caras, né? अभी हम हैं at गंगा घाट, तो हम गंगा घाट पर है. We'll go घाट to घाट and maybe try a luck at Manikarnika घाट. Olha lá, a pira de fogo, quer dizer, o lugar ele é exótico, é um lugar místico, tá? Eu não iria muito pra lá, porque assim, não é muito a minha praia. Eu gosto da Índia, mas eu acho que ficar nos lugares mais pontos turísticos mesmo. After meeting countless Aghoris today with little to no success rate, even at night, we ended our search with the hopes of finding more tomorrow. Vamos lá, de manhã, não achou ninguém, né? Em busca do Aghori sagrado, parece Indiana Jones. It's day 2 in Varanasi and I am still on the lookout for Aghori Babas. We'll still get to the ghats and continue our search for Aghori Babas. Tem balão, olha que legal. If your desire is genuine to know more and more, another way is, like I did, is get to know some people who have contacts with the Aghoris. In my case, what had happened was a couple of participants, because I'm a corporate trainer by profession, so I was doing these sessions and there were participants who came from Varanasi. They connected me to, like one of them connected me to his uncle who knew Aghoris. O que ele tá falando é o seguinte, você não consegue bater na porta do cara e falar, ei, seu Aghori, tem aí arroz, feijão, tem açúcar, não sei o quê? Não. Não é assim que funciona. Geralmente é alguém que conhece alguém que vai lhe indicar o Aghori. Então, o Aghori pode dar liberdade para algumas pessoas. E essas pessoas podem falar, olha, eu conheço alguém que gostaria de falar com o senhor, se o senhor puder, por favor, atender às necessidades, tal, quem sabe, acho que ia ser legal. Aí, quem sabe, ele até recebe. Então, é conhecer alguém, de alguém, para alguém. We are at a potential Aghori Baba's house right now. Saurabh has taken us here. Ou é uma moto ou uma britadeira. कहाँ पर है? मिले नहीं? The house was perched on a hill and belonged to Satyanand Giri. Ela foi na casa de um cara, tá? Que a casa, ele é um Aghori que tem uma casa lá. कि लाली बाबा, एक ही एक चक्रवर्ती. Opa, tem uma coisa boa. Ah, não vai dar pra fazer isso aqui, não. Vai ter que dar uma parte 2, porque... Olha, tem umas coisas raríssimas de serem encontradas em uma casa de um indivíduo. Rapaz, você precisa de um eletricista. Aquilo é um puta gato, velho. Olha isso aqui. Olha o gato que o cara tem, cheio de fio. Você tá maluco. Isso aqui pega fogo. Cara, eu vou fazer uma pausa porque a gente vai fazer análise dessa casa. É muito interessante o que a gente tem. Bora, vou fazer uma pausa. Ah, eu achei que eu pudesse emendar o vídeo, mas não. Não. Eu vou analisar a energia do Aghori e vou analisar a casa também, tá? Então a gente vai analisar o Aghori e eu vou analisar a casa junto, porque tem coisas interessantes. E vou ver se eu consigo até trazer um pouquinho dessas energias pra cá, pra gente poder ter um contato imediato do 2º grau. Então é isso, bora fazer uma pausa. Agradeço de coração a todos que assistiram o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementar junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casas, análise de casas.
Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpesadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Você pode clicar em qualquer um desses linkzinhos, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo nosso site que está sobre construção, mas que tem muitas coisinhas ali legais que serão colocadas, tá bom? Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.